Reverendíssimo Tetsuo Watanabe, 10 anos de seu retorno ao mundo espiritual. Hoje, com nossos corações plenos de gratidão, recordamos sua trajetória e o exemplo de dedicação que nos legou. Tetsuo Watanabe nasceu em 7 de dezembro de 1940 em Tóquio, Japão, filho de Katsuichi e Tomiko Watanabe. Seu pai tornou-se membro da igreja em agosto de 1943, de modo que Tetsuo cresceu em um ambiente familiar orientado pelas práticas da fé messiânica. Após concluir o ensino médio, conviveu com a dúvida entre ingressar em uma universidade ou no seminário de formação sacerdotal messiânico, com o propósito de fazer difusão dos ensinamentos de Meishu-sama em outros países. Em 17 de maio de 1962, com outros 7 jovens, embarcou no navio holandês Telgenberg, no porto de Kobe. Esses jovens traziam na bagagem pouca experiência missionária, mas o grande desejo de difundir o Jorei e os ensinamentos de Meishu-sama no Brasil. Ao chegar ao nosso país, em 10 de julho de 1962, Tetsuo estava com 21 anos de idade. Embora falasse pouco português, a língua não foi uma barreira. Por 2 anos, dedicou na Igreja Glória, no bairro Butantã, em São Paulo, e logo se destacou no encaminhamento à fé de muitos brasileiros sem ascendência nipônica. Desde o momento que fizeram uma parada no Rio de Janeiro, antes de aportar em Santos, São Paulo, era seu desejo difundir a fé messiânica entre os cariocas. A jornada se iniciara em 14 de julho de 1964, quando Tetsuo desembarcou nesta cidade para fazer difusão pioneira. Eu tinha 24 anos. Quando fui ao Rio de Janeiro. Perguntei a professor Katsuno, que era primeiro presidente da Igreja Messiânica Mundial do Brasil: eu quero ser útil à obra, eu quero salvar muitas pessoas, eu quero fazer muitas pessoas felizes. Mas, para fazer pessoa feliz, preciso ter muito amor. Como é que posso ser altruísta como o Senhor? Aquele amor que nasce como fonte d'água. Aquele amor larga como o céu, profundo como o mar. Reverendo Katsuno respondeu: importante é você não esquecer desta vontade de crescer seu amor para sempre. Continue isso até morrer. No então estado da Guanabara, fez difusão de porta em porta. Os desafios que enfrentou fortaleceram sua convicção. Em 1965, graças aos milagres que frequentadores receberam por meio do Jorei, alugou o primeiro imóvel da igreja, endereço que ficou marcado na memória de muitos pioneiros da obra divina no Rio de Janeiro. Rua Santa Luísa, 414. Aos poucos, a convicção que ele carregava no poder do Jorei se estendia a um número crescente de frequentadores. De manhã à noite, a casa de Jorei passou a ficar cheia de gente. Quando encerrava a jornada do dia, geralmente de madrugada, ainda havia dezenas de pessoas do lado de fora da casa, esperando pela luz divina. Ele chegava a ministrar 120 Jorei por dia. Em 1969, Tetsuo Watanabe já havia erguido a sede própria da igreja junto aos cariocas.
Para ele, não foi sua fé que havia construído aquela igreja, mas foi a construção da igreja que edificara sua fé. O crescimento da igreja na capital carioca foi rápido, movido por milagres que marcaram não apenas sua trajetória pessoal, mas a história de nossa igreja no Brasil. O Jorei chegou a jornais e revistas, e do Rio de Janeiro, a luz de Meixo Sama estendeu-se para as regiões Norte, Nordeste, Centro-Oeste e Sul do Brasil. No início da década de 1970, missionários formados no Rio de Janeiro ampliavam a salvação pela luz divina do Jorei, mudando-se a trabalho ou retornando à sua terra natal. Em setembro de 1976, Tetsu Watanabe foi eleito presidente da Igreja Messiânica Mundial do Brasil. Seu amor já era do tamanho do nosso país. Durante 30 anos, ele nos conduziu com suas orientações e exemplo. Ele sempre nos desafiou a concretizar grandes objetivos, que frequentemente nos pareciam muito maiores que nossa capacidade. Em 1982, foi construído o edifício Mokichi Okada, na sede central da igreja, em São Paulo. E depois foram erigidas dezenas de sedes regionais. Contudo, por maiores que fossem os projetos, o reverendíssimo Watanabe sempre nos fez perceber o trabalho de salvação envolvido em cada um deles. Por esse motivo, nunca paramos. Nosso maior desafio, certamente, foi a construção do solo sagrado de Guarapiranga. Quem imaginaria termos um protótipo do paraíso terrestre no Brasil? Eu penso, participar da construção do solo sagrado do Brasil é caminho da nossa salvação. Aquele que participa dessa construção, mesmo suando, no dia da inauguração, aqueles que participaram vão chorar de emoção e alegria. Construirá a nossa fé dentro de cada um de nós. Vamos mandar brasa? Vamos? Dedicamos incansavelmente nas unidades de todo o país e também com as próprias mãos, plantando grama, arbustos e árvores. Foram momentos inesquecíveis da nossa trajetória de fé. Que felicidade quando inauguramos em 1995. Inesquecível. Nas décadas de 1980 e 1990, ocorreram os Salões Brasileiros de Arte, a expansão da Ikebana Sangetsu, a campanha Uma Flor por um Mundo Melhor. Difundindo igualmente Meixo Sama por meio da Coluna do Belo, muitas foram as orientações e o que concretizou o reverendíssimo Tetsu Watanabe em prol da obra divina no Brasil. Não há como recordar seu legado sem mencionar a agricultura e alimentação natural ensinadas por Meixo Sama. De seu sonho de oferecer alimento saudável aos brasileiros, nasceu a Corin, hoje a empresa mais respeitada no segmento de produção e distribuição de alimentos orgânicos e naturais. Nos anos 2000, quando o reverendíssimo se tornou presidente mundial da igreja, suas atribuições o levaram a passar mais tempo no Japão, e sentíamos mais saudades. No entanto, tínhamos orgulho de vê-lo representar a todos nós, onde quer que estivesse. Afinal, se nasceu japonês, certamente seu coração era brasileiro. Eu sou japonês, mas eu me considero mais de metade, eu sou brasileiro. Brasileiros e toda a raça do mundo inteiro vive em harmonia. Isto é uma das coisas mais importantes para executar obra divina. Em 5 de outubro de 2013, reverendíssimo Tetsu Watanabe retornou ao mundo espiritual
o céu ganhou mais uma estrela. Entre nós ficou a saudade, mas seu exemplo continua a nos guiar no desenvolvimento da obra divina. Muito obrigado, boa missão a todos.